Med, porque a gente consegue interagir com os alunos online. Eu sou mais Estratégia Med porque a engenharia reversa nos permite analisar tudo o que é mais importante nas provas. A segunda parte da nossa aula de infecções na gestação, de infecções congênitas. Então, na primeira parte da aula, a gente deu um apanhado geral aí sobre infecções congênitas, falando sobre sífilis na gestação, que é a doença que mais cai nas provas do Revalida. Agora a gente vai falar nessa segunda parte da aula sobre toxoplasmose, HIV e hepatite B, que são as outras infecções que caem com maior frequência nas provas do Revalida. Então vamos começar falando agora sobre toxoplasmose na gestação. O que vocês precisam saber sobre toxoplasmose na gestação para a prova do Revalida? A primeira coisa é que a toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório que tem como hospedeiro definitivo o felídeo. E os hospedeiros intermediários são homens, aves e mamíferos. Então, o homem, ele é hospedeiro intermediário, ele não é hospedeiro definitivo. Então, vamos lembrar um pouquinho como que funciona aí o ciclo da toxoplasmose. Então, o gato, ele é hospedeiro definitivo. Nas fezes dos gatos, a gente vai encontrar o ósito não esporulado. Esse ósito, ele vai contaminar o solo e contaminando o solo, ele vai contaminar a comida e o solo ingerido pelos hospedeiros intermediários. Então, ele vai contaminar o solo e a comida, e aí contamina, assim, os hospedeiros intermediários, que são os mamíferos, as aves e o homem. Então, o homem, ele vai ser contaminado por comida e água contaminada com zoócitos, mas também o homem, ele pode se contaminar com a carne infectada dos hospedeiros intermediários. Então, na carne, no músculo dos hospedeiros intermediários, a gente vai ter cistos de bradizoides. Então, o gato, ele tem oócitos, já o tecido dos hospedeiros intermediários, eles têm cistos de bradizoides. Então, o homem, ele pode se contaminar através dos oócitos presentes em comidas e águas contaminadas, com fezes do gato, ou também por cistos ingeridos em carnes infectadas, carnes mal cozidas, mal passadas, tá? E aí, no homem, a gente vai ter os cistos de bradizoides no tecido, mas também vamos ter os taquizoídas, que ficam na corrente sanguínea. E através dos taquizoídas que a gente vai ter a transmissão vertical via transplacentária. Então, na via transplacentária, né, que é a principal causa, a principal maneira de transmissão vertical do toxoplasmose, a gente tem aí a forma dos taquizoídos ou taquizoídas, tá? No parto e na amamentação, a gente pode ter transmissão, é bem raro, mas a gente pode ter transmissão se a mulher está na fase aguda da doença. Lembrando que a transmissão é maior quanto maior for a idade gestacional, mas a gravidade é maior quando a transmissão ocorre no início da gestação, tá? Como que a gente previne, então, que a mulher, que a gestante, adquira toxoplasmose na gestação? Através, né, da gente evitando comer comidas contendo os ócitos ou carnes mal cozidas e mal passadas. Então, a gente tem que higienizar corretamente frutas e verduras, higienizar corretamente a mão, consumir apenas água filtrada ou fervida, não consumir carne cruas mal cozidas ou mal passadas, não consumir leite crus e seus derivados, crus também, alimentar gatos apenas com ração, não dar carne crua ou de caça, congelar as carnes antes do consumo, manusear terra ou solo com luvas e higienizar a mão após e evitar contato com animais de rua. Então, essas são as principais medidas de prevenção da toxoplasmose, tá? E aí, como que a gente vai fazer o rastreamento de toxoplasmose na gestação? Como a maioria das gestantes são assintomáticas, o rastreamento é feito pela sorologia IgG e IgM para todas as gestantes. Então, a gente tem que solicitar sorologia IgG e IgM para todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal, de preferência no primeiro trimestre. E as gestantes susceptíveis, a gente vai repetir todo mês ou a cada 2 meses a sorologia. Então, se a gente vai fazer a sorologia, de preferência antes de 16 semanas, se a sorologia vier IgG positivo e IgM negativo, trata-se de uma gestante imune e ela vai seguir o pré-natal de rotina, então a gente cria imunidade permanente contra a toxoplasmose. Se o IgG for negativo e o IgM for negativo, a gestante ela é suscetível e aí ela vai ter que fazer sorologia a cada 1 a 2 meses e fazer todas aquelas medidas de prevenção ao longo do pré-natal. Já IgG negativo, IgM positivo, a gente pode estar diante de uma gestante que está com uma toxoplasmose aguda, uma toxoplasmose recente. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Entrar com a espiramicina. A espiramicina é uma medicação que serve para diminuir a quantidade de toxoplasmose na corrente sanguínea, de toxoplasma na corrente sanguínea materna, evitando, assim, a transmissão vertical. Então, a espiramicina, ela não trata o feto, mas ela evita a transmissão vertical. Então, quanto mais rápido a gente entrar com a espiramicina, melhor. E a gente vai repetir, né, quando a gente tem IgG negativo e IgM positivo, a gente repete a sorologia em 2 semanas. Por quê? Porque se a gente observar a soroconversão do IgG, a gente confirma que é uma infecção aguda. Agora, se o IgG se mantiver negativo, a gente vai ter um IgM aí falso positivo e a gente pode suspender a espiramicina. Agora, se a gente tiver IgG e IgM positivo, a gente também pode estar diante de uma infecção aguda, então a gente também vai entrar com a espiramicina, mas além disso, a gente vai fazer o teste de avidez para IgG. Lembrando que a gente só faz o teste de avidez para IgG quando a gente tem a sorologia com menos de 16 semanas. Então, se a gestante tem menos de 16 semanas,
a gente vai fazer o teste de avidez. Se ela tem mais de 16 semanas, não adianta mais o teste de avidez, tá? Aí, como que a gente interpreta o teste de avidez? Se tiver uma baixa avidez, abaixo de 60, isso indica que a gestante tem uma infecção aguda, e acima de 60, isso indica infecção antiga. Na infecção antiga, a gente vai suspender a espiramicina. E aí, diante de infecção aguda, se a gestante tiver com menos de 16 semanas, a gente mantém a espiramicina. Acima de 16 semanas, a gente vai passar para o esquema tríplice, que é feito com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. O esquema tríplice, ele trata o feto, ele ultrapassa a barreira placentária, tá? Agora, se a gente tiver uma sorologia depois de 16 semanas, o que muda? Muda em relação quando a gente tem o IgG e o IgM positivo. Porque se a gente tem o IgG e o IgM positivo após 16 semanas, não adianta a gente fazer o teste de avidez. Porque o teste de avidez, ele serve para mostrar se a doença, se a gestante adquiriu a toxoplasmose há menos de 4 meses ou há mais de 4 meses. Quando a gente tem mais de 16 semanas, mesmo que ela tenha um teste de avidez com alta avidez, isso não indica que ela adquiriu a toxoplasmose antes da gestação. Ela ainda pode ter adquirido durante a gestação, então não adianta a gente pedir. E quando a gente tem IgG e IgM positivo, não adianta a gente pedir. Se a gente tiver uma sorologia prévia negativa, aí a gente tem certeza que é uma infecção aguda. Agora, se a gente não tiver sorologia prévia negativa, a gente não consegue ter certeza se essa infecção é aguda ou não. Então, a gente vai considerar que é uma infecção indeterminada. Mesmo na diante de infecção aguda ou indeterminada, o tratamento é o mesmo. Então, se a gestante tem mais do que 16 semanas, a gente vai entrar com o esquema tríplice, tá? Então, a espiramicina, ele serve para tratar a gestante e para profilaxia fetal, ela não ultrapassa a barreira placentária. Já o esquema tríplice, ele serve para tratar o feto, porque ultrapassa a barreira placentária. Lembrando que o esquema tríplice é pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. Então, diante de infecção aguda ou indeterminada, a gente vai fazer o tratamento com menos de 16 semanas com a espiramicina, acima de 16 semanas com o esquema tríplice. Além disso, a gente tem que investigar o feto com a amniocentese a partir de 18 semanas. Se a amniocentese mostrar um PCR negativo para toxoplasma, a gente suspende o esquema tríplice e volta com a espiramicina até o parto. Se a amniocentese mostrar um PCR positivo, a gente mantém o esquema tríplice até o parto, porque esse feto já foi infectado, tá? Vamos ver como que isso cai na prova? Primigesta, 24 anos, vendedora, compareceu à unidade de saúde da família com resultados de exames solicitados na primeira consulta de pré-natal, realizada há 4 semanas, ao final do primeiro trimestre de gestação. Estava com idade gestacional de 16 semanas. Pegou queixa e referiu estar em uso regular de ácido fólico de fato ferroso. Disse estar preocupada com o resultado do exame de toxoplasmose. O médico verificou que a gestante apresentava IgG reagente e IgM não reagente para toxoplasmose. Assinar a opção que indica o que o exame sugere e a conduta tomada. Então, se a gente tem uma gestante com IgG positivo e IgM negativo, trata-se de uma gestante imune, com toxoplasmose pregressa. A gente não precisa se preocupar com essa gestante, ela já é imune, então ela vai seguir o pré-natal de rotina. Então, possivelmente o falso positivo, não. Compatibilidade com toxoplasmose aguda, não. Toxoplasmose pregressa, correto. Suscetibilidade à toxoplasmose, não. Suscetível se ela tivesse IgG e IgM negativo. Então, ela tem uma toxoplasmose pregressa, tranquilizar a paciente que não há motivo de preocupação e orientar a continuar o acompanhamento habitual no pré-natal da UBS. Correto, então alternativa correta, alternativa C. Outra questão aqui, mulher, 28 anos de idade, primigesta, com 14 semanas de gestação, comparece à segunda consulta de pré-natal com resultado de exame de sorologia de toxoplasmose, IgG e IgM positivos. Então, 14 semanas, IgG e IgM positivo. A paciente está assintomática, nesse caso, a conduta médica adequada ao realizar o atendimento da gestante é. Então, quando a gente tem IgG e IgM positivo, o que a gente tem que fazer é entrar com a espiramicina, que pode ser uma toxoplasmose aguda, e solicitar o teste de avidez se a gestante tiver com menos de 16 semanas. No caso, a gestante está com 14 semanas, então a gente entra com a espiramicina e solicita o teste de avidez. Então, prescreve espiramicina e solicita o teste de avidez. Prescreve espiramicina e solicita a sorologia? Não. Tranquiliza a paciente? Não. Então, alternativa correta aqui, alternativa A. Beleza, pessoal? Então, é isso que vocês precisam saber sobre toxoplasmose na gestação. Agora, a gente vai estudar sobre HIV na gestação. O que vocês precisam saber sobre HIV na gestação? Primeira coisa, que a transmissão vertical ela ocorre principalmente se a gente tiver algum sangramento no terceiro trimestre, ou no momento do parto, ou na amamentação, tá? Se a mulher não fizer nenhuma medida de prevenção, o risco de transmissão vertical é em torno de 15% a 45%. Se fizer a prevenção, o risco de transmissão vertical cai para menos de 2%. Qual que é o fator mais importante para a transmissão? É o valor elevado da carga viral próximo ao parto. Então, o maior risco de transmissão é no momento do parto. Por isso que a gente precisa avaliar como está a carga viral no momento do parto, para a gente ver como a gente deve fazer aí a profilaxia para evitar a transmissão vertical do HIV, tá? Então, a gente vai solicitar sorologia para todas as gestantes no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e no momento do parto. As pacientes com HIV positivo, a gente tem que solicitar carga viral CD4 a cada 4 semanas até negativar. E depois a gente vai solicitar uma carga viral por 34 semanas para a gente definir aí as condutas no momento do parto. O tratamento deve ser feito para todas as gestantes, a gente deve iniciar a terapia antirretroviral o mais rápido possível e a gente deve fazer a genotipagem pré-tratamento, lembrando que a gente não deve atrasar o início da terapia antirretroviral por conta da genotipagem, tá? Então, a terapia antirretroviral a gente deve fazer para todas as gestantes com HIV. Se a gestante já fazia tratamento prévio, a gente vai manter a medicação que ela tomava. Sem tratamento prévio, o esquema preferencial é com tenofovir, lamivudina e dolutegravir. E a gente pode iniciar essas medicações em qualquer idade gestacional. Então, a gente pode iniciar desde o primeiro trimestre. Tenofovir, lamivudina e dolutegravir, tá? E as gestantes devem realizar carga viral com 34 semanas para a gente definir como vai ser a conduta diante do momento do parto, porque no momento do parto é o momento mais crítico, o momento mais risco de transmissão vertical.
Então, se a carga viral com 34 semanas e é indetectável, a gente vai manter a terapia antirretroviral e o parto é de indicação obstétrica, preferencialmente via vaginal. Então, se a gente tem uma carga viral indetectável, a chance de transmissão vertical é muito pequena, então a gente pode manter a terapia antirretroviral e o parto pode ser via vaginal. Já quando a gente tem uma carga viral detectável, mas abaixo de 1.000 cópias, a gente vai ter que usar a zidovudina endovenosa no momento do parto, de preferência 3 horas antes do parto, para iniciar 3 horas antes do parto. Então, é a zidovudina endovenosa. Nesses casos, a mulher ainda pode ter o parto vaginal. Agora, se a gente tiver carga viral acima de 1.000 cópias ou desconhecidas, além da zidovudina endovenosa, a gente tem que fazer 3 horas antes do parto, essa mulher ela tem indicação de cesariana eletiva após 38 semanas. Então, quando a carga viral é acima de 1.000 cópias, não pode ter parto vaginal. Cesariana acima de 38 semanas e zidovudina endovenosa. Essas são as duas medidas aí, diante de carga viral acima de 1.000 cópias, tá? E o parto, como que deve ser o parto? A gente deve evitar um parto instrumentalizado, evitar toques sucessivos, evitar amniotomia, evitar episiotomia e evitar bolsa rota prolongada, porque tudo isso aumenta o risco de transmissão vertical. E no puerpério a gente vai manter a terapia antirretroviral, independente da carga viral e do CD4. A gente tem que orientar a contracepção efetiva e está contraindicado a amamentação. Então, quais são as duas infecções na gestação que contraindicam de forma absoluta a amamentação? HIV e HTLV, tá? E aí, para essas puérperas que têm HIV ou HTLV, a gente tem que suspender a amamentação, dando cabergolina 0,5 miligramas, 2 comprimidos por dia, dose única, tá? Vamos ver como que isso cai na prova? Gestante, 35 anos de idade, quartigesta tercípara, iniciou o pré-natal com 11 semanas de gestação, ocasião que realizou todos os exames recomendados e nenhuma anormalidade foi detectada. Com 35 semanas, realizou novos exames, sendo diagnosticado HIV, ou foi diagnosticado HIV com 35 semanas. E a carga viral estava de 2.000 cópias. Nessa mesma idade gestacional, iniciou terapia antirretroviral. Então, como ela tem uma carga viral de 35 semanas com 2.000 cópias, ela vai ter que, no momento do parto, tomar o AZT e vai ter que ir para cesariana. Tá? Então, a conduta a ser adotada para essa gestante é induzir o parto com misoprostol ou não, programar a cesariana com 38 semanas, iniciar zidovudina endovenosa 3 horas antes do procedimento correto, cesárea com 40 semanas não, início do trabalho de parto espontâneo também não. Então, a alternativa correta para essa gestante, alternativa B. Então, sempre que a gente tiver uma carga viral desconhecida ou acima de 1.000 cópias, a partir de 34 semanas, né, a gente vai solicitar a carga viral com 34 semanas, essa mulher ela tem contraindicação ao parto normal, então ela está indicada cesariana após 38 semanas e o uso da zidovudina endovenosa, ok? E a última infecção que a gente vai falar é sobre hepatite B na gestação. O que vocês têm que saber sobre hepatite B na gestação? Que a transmissão ela pode ocorrer na gestação, no momento do parto e na amamentação. O maior risco de transmissão é maior quando a gente tem infecção aguda no segundo e no terceiro trimestre. Então, quanto maior a idade gestacional, maior é o risco de transmissão. E a gente faz o diagnóstico através da sorologia HBsAg no primeiro trimestre, que a gente solicita para todas as gestantes. Gestantes não vacinadas e não avaliadas no pré-natal, a gente vai pedir também o HBsAg no momento do parto, ok? E aí, como que a gente interpreta a sorologia para hepatite B? Bom, se a gente tiver um HBsAg positivo, ou a gente está diante de uma doença aguda ou uma doença crônica. O que vai diferenciar? Para ser doença crônica, a gente tem que ter o anti-HBc IgG positivo, tá? Para ser doença aguda, a gente vai ter o HBeAg positivo e o anti-HBc IgM positivo. Se a gente tiver um anti-HBs positivo, a gente está diante de uma infecção antiga que já foi curada ou de uma gestante que foi vacinada. O que vai diferenciar é que na infecção antiga, a paciente vai ter um anti-HBc IgG, tá? Já na vacinada, ela vai ter todas as outras sorologias negativas, só o anti-HBs positivo, tá? Diante de uma gestante que está com hepatite B, a gente vai ter que fazer a profilaxia para o recém-nascido. Então, a profilaxia para o recém-nascido, aqui a gente está falando de outra coisa, aqui a gente está falando da profilaxia para a gestante. Então, quando a gestante ela tem HBsAg negativo, isso quer dizer que ela nunca teve contato com o vírus da hepatite B e ela não tomou vacina, a gente vai ter que fazer a profilaxia para essa gestante com a vacina de hepatite B, que são de 3 doses. Essa vacina ela pode ser realizada em qualquer idade gestacional. A gente vai fazer a primeira dose, depois de um mês a segunda dose, depois de 6 meses a terceira dose. Então, são 3 doses durante a gestação, a gente inicia desde o primeiro trimestre, se a gestante não foi vacinada ou está com o esquema incompleto. Quando a gente tem uma gestante que ela foi exposta ao vírus da hepatite B, ou uma relação sexual, ou um acidente com material imunológico, a gente vai fazer a vacina para essa gestante, se ela não foi vacinada, e imunoglobulina anti-hepatite B, tá? Então, para gestantes que foram expostas, a gente não foram vacinadas, a gente vai fazer a vacina, além da imunoglobulina anti-hepatite B, tá? Agora, temos uma gestante já que está com hepatite B, então ela tem um HBsAg positivo. O que a gente tem que fazer para essa gestante? Encaminhar essa gestante para o pré-natal de alto risco, solicitar o HBeAg, as transaminases e a carga viral, notificar a hepatite B, investigar contactantes domiciliares e parcerias sexuais, avaliar a indicação de tratamento e profilaxia para essa gestante e garantir vacina e imunoglobulina anti-hepatite B para o recém-nascido em até 12 horas pós-parto. Então, todas as mulheres com hepatite B, com HBsAg positivo, os recém-nascidos vão ter que receber, além da vacinação, que a gente dá para todos os recém-nascidos, vão ter que receber também a imunoglobulina anti-hepatite B para até 12 horas pós-parto, tá? Então, o que vocês têm que saber também é que na hepatite B a via de parto não muda, é sempre de indicação obstétrica, então pode ter parto vaginal. O aleitamento materno também não está contraindicado, então apesar da gente ter transmissão vertical pelo aleitamento materno, como a gente tem uma vacina muito efetiva e a gente tem uma imunoglobulina também muito efetiva, a gente não precisa suspender a amamentação. O mais importante é fazer a profilaxia para o recém-nascido, com vacina e imunoglobulina em até 12 horas pós-parto.
Além disso, quando a gente tiver uma mãe com alta viremia, isso é, com HbA1c positivo ou carga viral acima de 200 mil unidades, a gente vai fazer a profilaxia para gestante com tenofovir no terceiro trimestre. Então, entre 24 e 28 semanas, a gente começa o tenofovir e mantém até 4 semanas pós-parto. Então, para aquelas gestantes com HbA1c positivo ou carga viral acima de 200 mil unidades, a gente vai fazer a profilaxia com tenofovir, tá? Então, a profilaxia começa a partir de 24 e 28 semanas e mantém até 4 semanas pós-parto, tá? Em gestantes com HBsAg positivo e HbA1g positivo ou carga viral acima de 200 mil unidades, tá? A gente também tem o tratamento com tenofovir. O tratamento com tenofovir, ele é feito desde o início do pré-natal para gestantes com mais de 30 anos e HbA1g reagente, ou gestantes com carga viral acima de 2 mil unidades e transaminases 1,5 vezes o nível superior da normalidade mantidos por 3 a 6 meses, ou ainda gestante que já tem, né, hepatite B crônica em tratamento, aí a gente vai manter o tratamento com tenofovir, tá? Bom, então aqui um fluxograma aí que resume as condutas para gestante com hepatite B. Então, gestante com hepatite B, né, então HBsAg reagente. Se o HbA1g for não reagente e a carga viral abaixo de 200 mil unidades, a gente só vai fazer a profilaxia para o recém-nascido, com vacina e imunoglobulina em até 12 horas pós-parto. Agora, se o HbA1g for reagente ou a carga viral acima de 200 mil unidades, a gente vai fazer a profilaxia com tenofovir entre 24 e 28 semanas, manter até 4 semanas pós-parto. Agora, se a gente tiver uma gestante com mais de 30 anos e HbA1g reagente ou carga viral acima de 2 mil unidades com transaminases alteradas por 3 a 6 meses, a gente vai fazer o tratamento com tenofovir, além da profilaxia para o recém-nascido. Então, não confundam tratamento com profilaxia na gestação e também não confundam a profilaxia do recém-nascido com a profilaxia da gestante, tá? Vamos ver como isso vai na prova? Primigesta, 22 anos, dona de casa, comparece à unidade de saúde da família apresentando os resultados dos exames solicitados na primeira consulta de pré-natal, realizada há 3 semanas, ao final do primeiro trimestre de gestação. Permanece sem queixa, refere estar usando regularmente ácido fólico e sulfato ferroso, mas diz estar preocupada com os exames de hepatite B. O médico verifica que a tipagem sanguínea é positiva e os testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite C foram não reagentes, e que todos os outros exames estão dentro da normalidade, apresentando a gestante, no entanto, HBsAg não reagente, anti-HBC não reagente e anti-HBs reagente. Então, quando a gente tem anti-HBC não reagente e anti-HBs reagente, a gente está diante de uma gestante o quê? Vacinada, tá? Então, nesse caso, a interpretação dos últimos exames da paciente e a conduta a ser adotada são: resultado compatível com hepatite B aguda, não. Hepatite B aguda, a gente teria que ter um HBsAg positivo. Resultado compatível com hepatite B crônica, não. A gente ia ter um anti-HBC positivo. Resultado indicando suscetibilidade ao vírus, não, porque para ser suscetível tinha que ter um anti-HBs positivo. Resultado indicando imunidade ao vírus, esclarecer a paciente que não há nenhum motivo de preocupação e orientá-la a continuar o pré-natal correto. Então, quando a gente tem só anti-HBs reagente, a gente está diante de uma gestante imune por conta da vacinação. Então, ela vai seguir o pré-natal de rotina. Esse é o ideal que todas as gestantes tivessem, né? A sorologia que a gente queria que todas as gestantes tivessem. Então, a alternativa correta, a alternativa D. Beleza, pessoal? Então, é isso que vocês estão sabendo sobre toxoplasmose, HIV e hepatite B, as outras doenças infecciosas que tem grande chance de cair na sua prova do Revalida. Não deixe de assistir a primeira parte da aula, onde a gente falou de sífilis na gestação, que é a doença que cai mais nas provas do Revalida e que vocês estão sabendo na ponta da língua. Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até mais. Tem gente que vai dizer que tem mais tradição.